turma, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, hoje aula de língua portuguesa, né? Nesse dia 25 de maio, em plena segunda-feira. Sejam bem-vindos à nossa aula e para iniciarmos, vocês precisam o quê? Pegar o livro de vocês de português e colocarem na página 104. E o nosso assunto de hoje será sobre a classificação dos substantivos, parte 1, tá? É importante que seja somente a parte 1, porque a parte 2 será em uma próxima aula, em um próximo dia, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. As palavras, elas também são classificadas aí em substantivos, tá? Principalmente, nós usamos muito mesmo, muitas das nossas frases. Então, os substantivos, eles podem ser o quê? Substantivos próprios, comuns, concretos e abstratos. Hoje nós iremos falar somente sobre esses substantivos, tá? Mas tem outro substantivo também. Mas na aula de hoje vocês irão aprender somente sobre os substantivos próprios, comuns, concretos e abstratos que vocês encontram aí na página 104 do livro de português. Então, vamos continuar com a nossa aula. E o nosso primeiro assunto será sobre o substantivo próprio, né? Os substantivos próprios, que vocês irão descobrir aí o que é. Na verdade, vocês já vêm estudando esse assunto aí logo no início, aí segundo ano, terceiro ano já começam a estudar sobre os substantivos. Então, o substantivo próprio, gente, eles dão nome a pessoas, lugares, entidades, animais, dão nome a países, há muitas coisas, tá? E o principal mesmo desse substantivo é que eles são escritos com as letras maiúsculas, tá? A primeira letra de qualquer substantivo próprio é escrito com a letra maiúscula. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Rodrigo tem um cachorro que se chama Totó. Como vocês podem observar, Rodrigo é o nome de uma pessoa. Então, como é que nós iremos escrever? Além de estar iniciando uma frase, Rodrigo é um substantivo próprio e ele precisa ser escrito com letra maiúscula. A primeira letra, a letra R aí, precisa ser iniciada com letra maiúscula. Gente, é importante. Todos os substantivos próprios, todos, ó, sem exceção, todos os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. O seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus irmãos, o nome do papagaio de vocês, o nome do cachorro de vocês, né? O nome da nossa cidade, do nosso país. Tudo é escrito com letra maiúscula. São substantivos próprios. O que são os substantivos próprios? São nomes de pessoas, de lugares, de cidades, de países. Então, eles precisam ser identificados pela letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Todo nome de vocês tem o nome e o sobrenome de vocês, não é isso? Todos vocês têm um sobrenome. Então, aquele sobrenome também precisa ser escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome de vocês, é um sobrenome de vocês. Entenderam? Então, quando vocês forem escrever alguma frase
que nessa frase precisa dar um nome, digamos assim, a um cachorro, que aqui, ó, o nosso cachorrinho da nossa imagem, o nome dele é Totó, Então, vocês precisam escrever o nome do cachorrinho de vocês com letra maiúscula. Ai, professora, eu não tenho cachorro, eu tenho gato. Então, gente, coloca o nome, escreve o nome do gato de vocês, né? Ou a gatinha de vocês aí, com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. Não é a palavra cachorro que é um substantivo próprio, é o nome que é dado àquele animal. Se eu tenho um papagaio e o papagaio se chama Louro, Louro José, então esse nome dele será escrito com o quê? Com letra maiúscula. Por que eu sempre estou enfatizando isso? Estou sendo repetitiva em relação a isso. Porque, gente, por incrível que pareça, muitos erros aí são muitas pessoas ainda escrevem seus nomes, escrevem o nome de outras pessoas, escrevem o nome de lugares, da cidade, o nome do Brasil, do nosso país, ainda escreve com letra minúscula. Então, isso é errado. Se você for escrever ou fazer uma redação que eles irão lhe avaliar, por exemplo, que você vai fazer um pré-vestibular, que você quer entrar no colégio militar, que muitas vezes precisa fazer uma redação, precisa fazer um vestibular para entrar, se você escrever Brasil com letra minúscula, vai perder ponto sim. Começa perdendo ponto, porque Brasil é o nome do nosso país, é o nome de um lugar e é um substantivo próprio. E aí o que vai acontecer? Você vai perder nota por causa disso. Então, continuando. Na nossa frase, Rodrigo e Totó são substantivos próprios. E vamos a mais um exemplo. Aqui nós temos, Paris é conhecida como cidade luz. Nesta minha frase, tanto Paris quanto cidade luz é o nome de um lugar. Então, nós precisamos escrever o quê? Com letra maiúscula. Ai, professora, mas cidade luz não está iniciando na frase, está lá no final. Eu preciso colocar com letra maiúscula? Lógico que você precisa colocar com letra maiúscula, porque é escrito com letra maiúscula. Então, está dando o nome a um lugar. E aí você precisa o quê? Colocar com letra maiúscula, sempre iniciando com letra maiúscula, tá? Porque é um substantivo próprio. Lembra da data, quando nós colocamos a data aqui da escola no caderno de vocês? Manaus, 25 de maio de 2020. Então, esse meu Manaus é escrito com letra maiúscula, porque é o nome da nossa cidade, é o nome do local onde nós moramos, onde nós habitamos. Então, é preciso colocar com letra maiúscula. E vamos a mais um exemplo. Aqui nós temos, o Pão de Açúcar fica localizado na Baía de Guanabara. Então, aqui nós temos outro exemplo e temos dois nomes próprios. Dois nomes próprios aí, Pão de Açúcar e Baía de Guanabara, que são nomes de lugares que vocês precisam também escrever com letra maiúscula. Professora, mas aqui o O tá com letra maiúscula. Gente, por que o O tá com letra maiúscula? Hein? Porque vocês estão iniciando uma frase. Se vocês iniciam uma frase, vocês precisam o quê? Iniciar essa frase sempre com letra maiúscula. E mais uma vez, Pão de Açúcar e Baía de Guanabara
são substantivos próprios. Eu represento na minha frase com letras maiúsculas, iniciam sim com letras maiúsculas, tá? Então, Pão de Açúcar e Baía de Guanabara. Vamos ao próximo assunto. E esse nosso próximo assunto, gente, é sobre os substantivos comuns. Professora, o que é o substantivo comum? Gente, o substantivo comum, ele dá nome a seres ou objetos da mesma espécie, entendeu? Aqui, ó, nós temos a bicicleta. Nesse caso, a bicicleta é o nome de um objeto. Então, esse nome desse objeto poderia ser o quê? Carro, metrô. Eles não são objetos da mesma espécie, não são aí dos meios de transportes? Então, são escritos com letra minúscula, tá? Aqui na minha frase, eles precisam ser com letra minúscula, mas prestem atenção. Se eu tivesse iniciando a frase com um substantivo comum, início de frase, eu coloco sim com letra maiúscula. Mas no caso, eu amo passear de bicicleta, está escrito com letra minúscula. Por quê? Porque está no final da minha frase. Então, mais uma vez, substantivo comuns são nomes que nós damos o quê? A objetos, tá? A seres ou a objetos da mesma espécie. E vamos a mais um exemplo. Olha que fofo, gente, ó. Que lindo, que cachorro lindo. Que cachorro lindo. Então, aqui na nossa frase, qual é o substantivo próprio aqui da nossa frase? Cachorro. Cachorro é um substantivo próprio. Gente, desculpa, não sei de onde foi que eu tirei substantivo próprio. Substantivo comum, pelo amor de Deus, substantivo comum. Então, cachorro é um substantivo comum. Ó. Que cachorro lindo! Então, aqui nós temos um exemplo de um substantivo comum, porque é o nome de um ser, né? Um ser da mesma espécie. Então, vamos lá ao próximo exemplo. Muito bem, olha só. Aqui nós temos o papai gosta de assistir televisão. Olha aí o papai assistindo televisão. Então, aqui nós temos o substantivo comum. Nesse caso, eu tenho dois substantivos comuns, tá? Que são televisão e papai. São considerados substantivos comuns. Muito bem, aí são substantivos comuns na nossa frase. Eu poderia colocar... a mamãe gosta de assistir televisão. Então, seria o quê? Mamãe seria um substantivo comum. É um substantivo comum. Tapete. Quais são os objetos que eu posso usar aí como substantivo comum? Janela. Olha, janela. Cortina. Também, cortinas é substantivo comum da nossa imagem aqui no slide. Outra, roupa. Roupa é um substantivo comum. Porta é um substantivo comum. Então, são livros, gente, olha ali, cheio de livros, né? Então, livros também é um substantivo comum. E vamos agora aos substantivos concretos. O que quer dizer, professora, substantivo concreto? Gente, substantivo concreto é algo que existe realmente no mundo real, que eu posso pegar, que eu posso sentir assim, que eu posso usar, é algo real mesmo, é algo que eu posso pegar, eu posso sentir a textura dele,
se é mole, se é macio, tudo isso eu posso sentir, eu posso pegar, é algo que é real, uma pedra, gente, uma pedra é real, né? Ainda mais se você dá uma topada em uma pedra, aí é que você vai dizer mesmo que ela é real. Então, aqui nós temos, ó, o gato desce a escada. Nós temos aí dois substantivos concretos, tá? Dois substantivos concretos. O primeiro, que é a escada, e o gato também. O gato é um substantivo concreto. Você pega o gato, você faz carinho no gato, ele te arranha às vezes. Aí o que você faz? Você volta a dar carinho nele novamente. Então, o gato é um substantivo concreto. Um substantivo concreto. Vamos a outro exemplo. Aqui nós temos, ó, o piu-piu. O piu-piu, gente. O piu-piu. O piu-piu tá aqui pintando. Então, vamos lá, ó. Preciso escolher a cor da tinta para o meu quarto. Neste caso, na nossa frase, nós temos dois substantivos concretos. Tanto a tinta quanto o quarto. São exemplos de substantivos concretos, ok? Aqui nós temos dois exemplos. Outra coisa que eu poderia citar também para vocês é o pincel. Pincel é um substantivo concreto, você pode pegar. A aquarela que está na mão do piu-piu também é um substantivo concreto, porque é algo que você pode pegar. A lata, as latas de tintas aí também são substantivos concretos. Mais uma vez, o que é o substantivo concreto, gente? É algo que dá o nome aos seres que existem no mundo real, ok? Então, aí são os substantivos concretos. Vamos a mais um exemplo. Muito bem, aqui nós temos, ó, em minha cidade tem muitos prédios e casas. Qual é que eu posso falar aí que seja o substantivo concreto? Gente, cidade é um substantivo concreto, né? Prédios é um substantivo concreto. Casas também é um substantivo concreto. Aí nós temos na imagem carros também é um substantivo concreto, é algo que eu posso pegar. Ônibus é algo que eu posso tocar. Então aí nós temos prédios e casas sendo o substantivo concreto. Mais uma vez, professora, o que são os substantivos concretos? Substantivos concretos são aqueles que são reais, em que nós podemos tocar, em que nós podemos pegar, entendeu? E o próximo assunto será sobre os abstratos. O que é algo abstrato, professora? Gente, olha só. Algo abstrato é quando você nomeia uma qualidade, um sentimento, uma ação ou estados dos seres. É referente ao que nós sentimos, ok? Abstrato é algo que eu não posso pegar, mas eu sei que existe. Eu não posso tocar no amor, eu não posso tocar na raiva, eu não posso tocar na dor, na paixão. Você pode pegar, vem cá, paixão, deixa eu te pegar. Você pode pegar no amor, vem cá, amor, tá certo? Que muitas vezes vocês chamam, os pais chamam os filhos de amor, então a mulher chama o outro, o esposo, de amor. Mesmo assim, amor é um sentimento, então você não pode pegar, vem cá, amor, vou te colocar aqui porque agora você vai ficar comigo. Então, quando nós falamos em substantivos abstratos, nós estamos falando de algo que nós não pegamos, que nós não podemos tocar, né? Que você, eu tô com raiva, vem cá, raiva, vai-te embora. Então,
eu não posso tocar. Quem dera se eu pudesse tocar, né? Aí nós temos, ó, meu filho está triste. O meu substantivo abstrato aqui é triste. Triste, eu não posso tocar na tristeza. O filho da vizinha está com raiva. Então, o nosso substantivo abstrato é a palavra raiva. É a palavra raiva aí, que é o meu substantivo abstrato, que eu não posso tocar. Eu sinto, você sente, nós sentimos, mas nós não tocamos. É algo aí que nós não podemos tocar. Que a felicidade vire rotina. Aqui neste exemplo, nós temos o quê? A palavra felicidade, que é o nosso substantivo abstrato. Nós sentimos a felicidade, nós vivemos a felicidade. Temos a oportunidade de ser felizes. Então, que a felicidade vire rotina. Que a felicidade vire rotina nas nossas vidas, ok? Então, este aí é o nosso exemplo sobre o substantivo abstrato, que é a palavra felicidade, que vem dentro aí da nossa frase, que a felicidade vire rotina. Isso aqui é um desejo da professora, tá, gente? Da professora para todos nós. Aqui nós temos: a alegria está sempre à nossa disposição. Então, na nossa frase, nós temos aí o substantivo abstrato. Quero ver se vocês acertam. Qual será aí o substantivo abstrato? 1, 2, 3. Alegria. Então, aqui nós temos alegria como o substantivo abstrato, que a alegria também vire rotina aí em nossas vidas, e ela está sempre à nossa disposição. Então, aqui, ó, nós temos a alegria sendo um substantivo abstrato, que é algo que eu posso sentir, mas eu não posso tocar, ok? Aqui nós temos a alegria. E a última frase do nosso substantivo, dos nossos substantivos abstratos aí, é: a honestidade é fundamental, tá? Aqui nós temos a honestidade. Honestidade é um substantivo abstrato, ok, gente? Então, vamos lá? Olha só. Vocês irão responder as páginas 105 e 106 do livro de vocês de português, tá, gente? Olha só, a primeira questão, vocês irão circular os substantivos comuns, somente os substantivos comuns. O que são mesmo os substantivos comuns, gente? São nomes aí que dão a seres ou objetos da mesma espécie: gato, cachorro, papagaio, cavalo, burro, tudo aí são os seres da mesma espécie, né? São os animais. Aí eu tenho, ó, janela, porta, cadeira, mesa, tudo aí são objetos. Agora escolha um substantivo da atividade 1 e você vai escrever se ele é comum, próprio, concreto ou abstrato. Você vai escolher qualquer um dessa questão primeira e aí você vai me dizer, vai identificar se ele será comum, próprio, concreto ou abstrato. Complete com o substantivo próprio. Aí as respostas são pessoais. Quarta questão: escreva os substantivos abstratos correspondentes aos adjetivos a seguir. Aí nós temos, gente, os adjetivos, né? Que é algo que você dá a alguma pessoa, algum objeto, uma característica ali daquele objeto. Então, por exemplo, eu tenho belo, que pode vir de
Muito bem, isso mesmo que vocês pensaram, tá? Pensaram que eu ia dar a resposta, né? Não vou dar a resposta, não. Entenderam? Vocês que têm que pensar. Então, vamos lá. E nós encontramos, ó. Emocionado. Aí, velho vem de... isso mesmo. Triste vem de... muito bem. Bravo vem de... vaidoso vem de... feio vem de... feliz vem de... isso mesmo que vocês estão respondendo aí, tá, gente? Então, vamos lá. Escolha um dos substantivos abstratos da atividade 4 e escreva uma frase. Aí vocês irão escolher apenas um aí, ou belo, ou emocionado, um desses aí, e responderem a atividade. A sexta questão, que já se encontra aí na página 106, né, na página 106, vocês irão classificar os substantivos simples de acordo com a legenda. Vocês irão colocar o quê? 1 para substantivo próprio e 2 para substantivo comum. E a sétima questão. Quais dos substantivos da atividade anterior são abstratos? Você vai me dizer quais desses substantivos aí são abstratos. Classifique os substantivos concretos e abstratos. Para concretos, vocês irão colocar C, e para abstratos, vocês irão identificar com a letra A. Aí, vocês irão fazer o brincando com a criatividade, tá? Olha, no texto 1, vocês irão voltar lá para o texto 1. Deixa só eu localizar aqui, sim. Que é a lenda de como surgiu a voz do papagaio. Vocês irão voltar lá naquele texto. Aí vai, olha só. Você conheceu uma lenda sobre o papagaio. Começou a falar. Inspire-se na lenda da voz do papagaio e criem uma folha avulsa. Aqui vocês irão usar o caderno, tá? Escreve lá no caderno. Uma breve história que explica o pescoço longo da girafa. Pode ser escrita em versos, como a que você leu, ou em prosa. Aí vocês irão escrever uma forma de um poema, o porquê da girafa ter aquele pescoço tão longo, né, gente? Aí é com a criatividade de vocês. Outra coisa, coloquem agora na página 108 e nós iremos ler esse texto. É muito interessante esse texto. Eu gostei, vou confessar que eu gostei muito desse texto e fiquei triste porque ele não continuou. Ele não tem a continuação aqui, mas ele tem a continuação na parte aí de onde eles retiraram o texto, tá? Como que eu sei que ele não tem continuação? Aqui, que ele só continua em um outro local, porque logo no final vem o colchete e as reticências dentro. Então, ele iria continuar, mas eu achei muito interessante esse texto, tá? E esse texto, gente, ele é uma lenda aí que vem da África, vem de um país conhecido como Etiópia, tá, gente? Então, é um país que fica situado na África. Aí ele faz parte, esse texto, essa lenda, ele faz parte do folclore etíope. Então, vamos lá. Esse texto é o texto 2, que vocês encontrarão na página 108. E eu vou ler para vocês, tá? E aí, vocês irão responder depois a atividade baseado no texto. Então, vamos lá. Danite e o leão. O casamento de Danite, moça de um vilarejo das montanhas da Etiópia, com o mercador das terras baixas, prometia ser feliz, a não ser por um pequeno detalhe. Aile, o marido, era viúvo e tinha um menino de 8 anos chamado Bechir. A jovem esposa, desde os primeiros dias em sua nova casa, percebeu que teria dificuldade para cativar o enteado
de ar tristônio, visivelmente abalado pela perda da mãe. A jovem esposa, Danite sempre desejara ter um filho. Logo, passou a cuidar de Bechi como se ele tivesse saído de seu próprio ventre. Incansável, não poupava esforços para agradá-lo. Quando Bechi retornava da escola com o uniforme empapado de suor e poeira, ela lavava as roupas do garoto sem reclamar ou sequer lhe chamar a atenção. O colégio, como era comum na zona rural, ficava a vários quilômetros da aldeia, um percurso que, tanto na ida quanto na volta, Bechi fazia correndo pela estrada de terra. Deixa eu só passar aqui, tá? Desse jeito, você vai acabar se tornando maratonista igual aos nossos campeões olímpicos, elogiava Danite, tentando puxar assunto. Afinal, ser um corredor famoso era o sonho de qualquer criança etíope, principalmente das que viviam em regiões afastadas das grandes cidades. Mas quem disse que ele respondia? Era como se ela falasse para as paredes. Por mais que a madrasta se esmerasse na cozinha e caprichasse no tempero das comidas favoritas de Bechi, o turrão se mantia arredio. Gostou? Perguntava, tentando disfarçar a tristeza perante tanta indiferença. O garoto, debruçado sobre o prato de comida, nem erguia a cabeça para agradecer a refeição. Danite, numa noite em que o vento gelado penetrava pelas frestas da porta da casa, tentou abraçar Bechi. Ele a empurrou e proferiu a frase que nenhuma mulher gostaria de ouvir. Você não é minha mãe. Não importa, eu te amo assim mesmo, respondeu ela, trincando os dentes. Todos os dias era o mesmo drama. Por mais cuidado, atenção e carinho que ela desse ao enteado, não conseguia obter o amor de Bechi. Por essa razão, ela chorava, lamentava e às vezes perdia a paciência sem ter com quem desabafar. Então, gente, como eu falei, esse texto, ele vem de onde? Ele vem de uma lenda folclórica da Etiópia, que é um país aí que fica localizado na África. Gente, olha só. Esse texto, ele conta aí a história de uma criança que perdeu a mãe e o pai se casou com outra pessoa. E essa mulher, era uma pessoa boa. Ela fazia de tudo para ele para ele gostar dela. Mas vamos lá. Será que ele era considerado, o Bechi, ele era considerado um menino chato? Um menino ignorante? Gente, vocês precisam entender que quando nós começamos a ler o texto, nós finalizamos ele e devemos estar pensando assim, ai, que menino chato, que menino mal educado, né? Ele é o vilão aqui dessa história. Nós precisamos ter cuidado ao julgar. Por quê, professora? Porque, gente, se coloquem no lugar dele. Ele perdeu a mãe. Ele está sofrendo. Ele está triste. Entenderam? Então, quem que nesse momento iria aceitar? Qual criança que iria aceitar logo de cara uma nova mulher na vida do pai dele? Por isso que ele agia dessa forma. Mas ela era persistente, porque ela passou a amar, a gostar dele.
E ela queria ser uma nova mãe para ele, não para ocupar o lugar que a mãe dele deixou quando ela faleceu, mas para ocupar um lugar assim de carinho, uma pessoa que ama, que o amava. E ele estava triste, era por isso que ele agia dessa forma com ela. Não é certo nós estarmos agindo também dessa forma, ser mal educado, mas era o momento em que ele estava vivendo isso e ele não aceitava que o pai dele já arranjasse outra mulher. Ele não aceitava isso, por isso que ele também ficava triste. Mas nós devemos dar oportunidade para outras pessoas, entendeu? Não é porque a mãe dele chegou a falecer, morreu, que o pai dele vai deixar de viver, entendeu? Então, muitas vezes o pai dele pode ter arranjado uma outra mulher, tanto para fazer companhia para ele, quanto para cuidar do próprio filho. Ok? Então, quando eu tenho certeza, assim, que logo num primeiro momento, quando eu li o texto, eu fiquei chateada com ele, mas depois eu fui me colocando no lugar dele assim, poxa, mas ele estava triste, ele estava abatido, ele sentia falta da mãe dele, então era por isso que ele estava agindo dessa forma, que ele não aceitava o carinho dela, por mais que todos os dias ela fizesse as coisas para ele gostar, né, para ele gostar dela, e ele não conseguia ser mais amistoso com ela, mas ela era persistente, ela não desistia. Todos os dias, por mais que ele a tratasse mal, ela estava e continuava fazendo as coisas com muito amor e carinho. Então, gente, essa aula, né, a aula de hoje, a aula de português, foi referente às páginas 104 a 110. Nós trabalhamos hoje a classificação dos substantivos da parte 1 e o nosso texto, né, o nosso texto 2 aí, nosso texto 2, que falou sobre a história de Danite e o leão. Então, aqui vocês irão responder a página 105 e 106, como eu já expliquei para vocês, 105 e 106, irão responder a página 109 e 110, que é referente à interpretação de texto, tá? Então, vocês deem uma lida aí para vocês poderem responder as atividades. Bom, gente, vamos finalizando com a nossa aula. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Aí vocês dêem uma pausa no vídeo, acompanha tranquilamente no livro de vocês, deem mais uma lida. Se precisar retornar o vídeo novamente para vocês tirarem algumas dúvidas, retornem no vídeo, tá bom? Então, gente, beijos, fiquem com Deus.